Para vencer uma partida de xadrez, é necessário que você aplique o checkmate. Quem mais vencer numa melhor de 5, liquida a partida do vôlei de quadra. Tudo ok até aqui? Maravilha! E como se faz para vencer o pecado? Fique ligado e vamos aprender juntos depois da vinheta. E o programa Lição em Foco está começando. Olá, irmãos em Cristo e amigos do Lição em Foco, a paz de Jesus a todos e sejam muito bem-vindos ao Estudo 6, que está chegando com o tema Como se vence o pecado. E embora tenha sido posto como pergunta durante a chamada dessa edição, esse tema sugere um caminho para que possamos vencer o pecado. E olha o que diz o texto que serviremos de base para esse estudo. Abre aspas. Essas regras tem de fato aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Fecha aspas. Aqui é Paulo se referindo aos falsos mestres, à falsa doutrina que insistiam em passar aos crentes de Colossos. E essa prática, ela ficou lá no tempo de Paulo? Não ficou, não. Ela foi passada adiante, até chegar aqui nos nossos dias. E aqueles falsos mestres, eles acreditavam que eu e você poderíamos vencer o pecado primeiro pelo legalismo. Legalismo? Eu e você, nós temos a plena convicção de que não conseguiremos vencer o pecado na legalidade. Mas aqueles hereges que rondavam a igreja de Colossos, não. Pelo contrário. E absurdamente pelo contrário. Para eles, era tão natural quanto aprender a falar. E não satisfeitos, eles ainda censuravam quem fosse contra. E isso a gente vai ver mais para frente. E o que eles ensinavam? Bom, eles tinham um tipo de heresia que misturava o legalismo judaico e a filosofia grega. Eles ensinavam que a carne é má, e assim sendo, todo cristão necessitava renunciar aos prazeres, se de fato quisessem agradar a Deus. E é aqui que o Lição em Foco abre um parêntese. Sabemos que a carne é má e se inclina para o pecado? Sabemos. Sabemos que devemos nos abster de prazeres? Sabemos. Prazeres que são permitidos no legalismo. Por acaso você já viu algum crente genuíno tomando cerveja? Você já viu algum crente genuíno indo para um sertanejo universitário? Aí não dá, né? Você deve se deleitar na palavra de Deus e nela meditar de dia e de noite. Você deve ter prazer em louvores que exaltam a pessoa de Jesus. Parêntese fechado, vamos seguir em frente. Os crentes estavam censurados pelo beber e comer, e por não comemorarem as datas festivas do legalismo judaico e da filosofia grega, o que para esses falsos mestres era indispensável para a salvação. Já entendeu, né? Para eles, Jesus, o Cristo e a sua obra salvadora não eram suficientes. É aí que Paulo combate com toda a força, e ele diz: a realidade é Cristo e tudo o que ele fez. Aleluia! Eles dizem também que é muito possível que eu e você possamos vencer o pecado pelo misticismo. Isso era porque alguns da igreja de Colosso defendiam uma vida cristã baseada nas experiências místicas que eles tiveram. E quando você acha que não podiam piorar, eles adoravam anjos. Eles adoravam anjos. Mas você aí que fez o discipulado, aprendeu que só o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor, de todo poder. E eles alegavam que era muita arrogância se dirigir diretamente a Deus, daí adorarem anjo. Mas o mesmo discipulado também te ensinou que só há um único mediador entre nós
e o Pai, que é Jesus, o Cristo. E por isso ele diz, abre aspas, trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Fecha aspas. Por fim, eles dizem que é muito possível se vencer o pecado pelo asceticismo. Ascete o quê, homem? Asceticismo. Nada mais é do que a prática de se abster de prazeres, inclusive de conforto material. Tudo isso para que possamos atingir a perfeição moral e espiritual. Para Paulo, este é um caminho de ilusão. Salomão diz que é tolice, e aprendemos isso na série passada. O que o apóstolo combate aqui é a ideia deturpada, o falso caminho para se vencer o pecado. O que lhe bate de frente é a falsa humildade e a severidade com o corpo na intenção de agradar a Deus. Chegamos ao final de mais uma edição do Lição em Foco. Que o Senhor abençoe a sua vida e o seu ministério. E sábado, às 9 da manhã, na sua IAP, tem Escola Bíblica e você não pode perder. E de tudo que aprendemos hoje, lembre-se, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Até a próxima.